Desde o ano passado, diversas entidades e órgãos aqui da cidade de Bauru estão se mobilizando diante da proposta, possível transformação do antigo IPA, Instituto Penal Agrícola, que hoje é o Centro de Progressão Penitenciária, CPP-3, em uma escola de formação de soldados. Esse assunto já chegou a ser discutido na tribuna da Câmara durante as sessões ordinárias semanais e volta nesta primeira sessão ordinária do ano de 2014 com a presença do Gilson Pimentel Barreto, que está aqui conosco no programa Entrevista da TV Câmara, antecipando um pouco essa discussão. O Gilson é presidente do Sindicop, Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Penitenciário Paulista. Gilson, primeiramente, obrigada por ter aceito o convite e estar aqui conosco esclarecendo todos esses pontos. Obrigado você, Lidiane, pelo convite aí. Vocês estarão presentes nessa primeira sessão ordinária do ano aqui na Câmara e você vai usar a tribuna para explicar, ponderar algumas situações a respeito dessa proposta de transformação do antigo IPA em escola de formação de soldados. O que você pretende trazer para os vereadores? Então, conforme a gente já vem conversando com alguns vereadores nesse período de recesso, a gente tem procurado esclarecer que a simples desativação do IPA, de repente, não vai atingir o objetivo que está sendo divulgado, que é a transformação aí daquele prédio em uma escola de formação de soldados, E em virtude disso também a gente pode ter aí outros problemas, que seria a transferência daqueles presos para o CPP 1 e 2 de Bauru, que vem passando por reforma. Certo. Isso se tornou uma grande preocupação para os servidores da unidade, Qual é o temor? Transferência? No caso dos servidores, principal é a transferência, porque a gente tem certeza que no caso de desativação daquela unidade, os presos permanecerão em Bauru, porque essas vagas já pertencem a Bauru. E os funcionários, ao contrário, a gente não tem essa garantia, porque as penitenciárias, elas trabalham com um padrão de funcionários, e quando excede esse padrão, eles são transferidos para outras unidades, porque existe um déficit muito grande de funcionários. Hoje são mais de 200 funcionários que atuam ali dentro do antigo IPA. No antigo IPA são 255 lotados e 225 efetivamente que estão trabalhando. Certo. Diante dessa proposta e da insatisfação dos servidores, caso ela seja implementada, vocês procuraram o deputado estadual Pedro Tobias, tiveram uma reunião com ele na semana passada. O que foi conversado? Então, na reunião com o deputado, ele procurou tranquilizar os funcionários, dizendo que ele levou essa proposta até o governador, mas que, a princípio, não tinha sido bem recebida pelo governador, pela questão da falta de vagas em regime semiaberto que o Estado de São Paulo já tem. Então, que ele não via vantagem em desativar o IPA para transformar numa escola de soldados. De repente pode até se trazer uma escola de soldados para Bauru, mas não efetivamente ali. Pelo menos por enquanto, foi a fala do deputado. E ele teria, segundo informações, o deputado teria assumido o compromisso de que caso isso aconteça, numa hipótese mais remota, os funcionários seriam deslocados, seriam transferidos aqui dentro da própria cidade para outras unidades, foi isso mesmo? É mais ou menos isso, porque em São José do Rio Preto aconteceu a desativação do IPA lá, com a proposta de se fazer uma ETEC. Só que até hoje a ETEC não saiu, o espaço está abandonado e sendo usado por usuários de droga até. E aí só que em São José do Rio Preto aconteceu o seguinte, o Estado ele construiu um CPP, um prédio que é mais atual para o regime de progressão de pena, até porque o IPA não existe mais, esse formato de escola agrícola, Instituto Penal Agrícola não existe. Hoje são oficinas e o pessoal sai para trabalhar fora, externo. Então a proposta que o deputado passou seria esta, da construção de um CPP, que seria um centro de progressão penitenciária moderno, com oficinas, isso mais na região das P1 e P2, antigas P1 e P2, CPP 1 e 2 hoje de Bauru. Você acredita que isso seria uma possibilidade para a cidade de Bauru ou está fora de cogitação? Eu acho que seria uma possibilidade mais viável, até para a gente evitar a superlotação das unidades existentes e a permanência dos funcionários com isso também, Porque se desativar o IPA mesmo, conforme já disse, aquela população prisional, se ela for para P1 e P2, a gente vai ter uma superlotação
nos prédios aí que vem passando por reforma, mas são prédios antigos. E isso com um número de funcionário reduzido, porque a gente não tem perspectiva que vai aumentar o padrão de lotação de servidor nas unidades. E as instalações do P1 e da P2 já estão saturadas, né? Elas têm capacidade para aproximadamente 600 presos. Há informação de que 1.500 presos estão acomodados ali. Recebendo esse novo contingente do antigo IPA, ficaria quase impossível a permanência ali dentro. Mesmo passando por reforma, seria quase impossível, porque o presídio superlotado, ele é um ambiente que acaba ficando hostil, né? Um ambiente insalubre e sem condições mínimas de dignidade ali para as pessoas tanto cumprirem a sua pena quanto para o servidor trabalhar também. Gilson, eu acredito que o grande equívoco que você está desconstruindo nesse momento e que defendem muitas pessoas que são favoráveis à transformação do CPP-3, do antigo IPA, nessa escola de formação de soldados, é que esse contingente prisional seria transferido da cidade de Bauru para outro município. Na verdade, não é isso que vai acontecer. Você disse que o secretário da administração penitenciária não abriria mão dessas vagas aqui na nossa cidade. Você, inclusive, está tentando negociar uma reunião com o secretário. Isso. Na verdade, a gente esteve aqui conversando com o Sandro, né, o presidente atual da Câmara, e ele ficou de agendar uma reunião, procurar agendar uma reunião com o secretário da administração penitenciária enquanto órgão representativo oficial da cidade de Bauru, para tirar um posicionamento, né, oficial. Porque o secretário conosco, ele já conversou e ele já foi taxativo. Ele não abre mão das vagas dos sentenciados, porque existe um déficit de vagas no estado de São Paulo em torno de 10 mil para semiabertos. Então, que não tem porquê disso, né? Abrir mão de um prédio, sendo que é deficitário o estado em vagas de semiaberto. Uhum. Você acompanhou a transformação do antigo IPA em CPP-3 e foi satisfatória essa mudança? Na verdade, só mudou o nome, né? Porque o prédio é antigo e o pessoal está naquelas instalações, no caso do IPA. Mas continua o mesmo IPA. Só que a finalidade de IPA era penal agrícola. E hoje o IPA ele não é autossuficiente em nada, né? Em horta, em produção de carne, que seria, né, a finalidade, talvez há muito tempo atrás. Embora ele venha fazendo a parte de ressocializar o preso, mas é muita área dos modelos atuais hoje, né, de CPPs. Hein? Entendi. O que estaria sendo colocado em jogo, que na verdade não é bem assim, seria a questão da segurança pública. Você acredita que não? Muitas pessoas falam em especulação imobiliária em torno daquela área. Como você avalia? É o que a gente tem notícia, né? Que a gente acredita também que seja mais a especulação imobiliária, a finalidade ali da conversa hoje em torno do IPA, do que a escola propriamente dita de soldados. Porque Bauru, acho que até o CPI 3 ainda é escola, né? Já foi, acho que continua sendo. E uma escola de soldados não quer dizer que vai ter mais segurança na cidade, né? Embora nós não somos contra. Se viesse, também seria bem-vindo, né? Como são as condições de trabalho hoje dos funcionários, dos agentes e especialmente do pessoal do IPA, que está no IPA? As condições de trabalho dos agentes em geral, ela acaba sendo difícil pela superpopulação, o número de presos muito grande, né? Do pessoal do IPA, ainda com essa possível desativação, aí criou um temor, porque ali tem funcionários que estão ali há 40 anos. Antigamente os concursos eram regionais e o pessoal já foi lotado aqui e trabalhou a vida inteira, né? É cidadão bauruense, não é um concursado que veio para Bauru. Porque hoje os concursos não, a gente faz e pode trabalhar em qualquer lugar do estado. Mas nós temos colegas ali de 35, 40 anos de serviço que são bauruenses. E aí o pessoal nessa altura do campeonato vê a possibilidade de ter que ir embora de Bauru, é difícil, né? Qual é a avaliação, só para a gente encerrar a entrevista, Gilson, qual é a avaliação que você faz desse mapa prisional aqui na cidade de Bauru? São 3 unidades de regime semiaberto e aproximadamente 4.500 presos. Então, Bauru tinha o IPA, antigamente. Aí chegou a P1 e a P2, regimes fechados. E depois o CDP.
enquanto regimes diferenciados, a cidade aceitou, abrigou, ficou aí, né? Agora, a transformação de fechado para semiaberto, a gente não tem conhecimento na história de 4.500 presos no município de 350 mil habitantes. Assim, como cidadão, eu avalio que é uma população muito grande para o município. Só que Bauru aprendeu a conviver com isso, né? E está trabalhando. Hoje a prefeitura usa a mão de obra do preso, tem empresas aí na cidade que usam a mão de obra do preso. E a gente não tem visto até nos noticiários aí dizer que aumentou a criminalidade em virtude dos semiabertos, né? Mas a gente não tem conhecimento de que tenha um município aí com 4.500 presos em regime semiaberto. Quer dizer, essa utilização da mão de obra dos reeducandos seria uma alternativa para tentar barrar um pouquinho essa questão, né, do grande contingente de detentos, né, prisional aqui na cidade. No regime semiaberto acabou que a cidade está convivendo bem com isso e a gente não tem ocorrências policiais aí, assim, para dizer que é um grande número com o pessoal de regime semiaberto, né? Porque muitos saem para trabalhar externo. Perfeito, então nós conversamos com Gilson Pimentel Barreto, ele é presidente do Sindicop, Sindicato dos Servidores Públicos no Sistema Penitenciário Paulista. Estará aqui na Câmara novamente na próxima semana, já na primeira sessão ordinária do ano de 2014, para trazer um pouco desses problemas enfrentados pelos servidores da área. Muito obrigada pela presença, Gilson, boa sorte aí na luta de vocês. Obrigado, Lidiane, eu que agradeço a oportunidade. E agradeço também sua sintonia aqui na TV Câmara. Esse programa será exibido pelos canais 10 da NET, 60.3 UHF Digital. Obrigada pela sintonia e até a próxima.